Olá, eu sou o Caleb e eu gosto muito dessa convidada que a gente vai falar do livro dela hoje. Oi, eu sou a Juliana e muito cedo foi tarde demais em minha vida. Oi, meu nome é Luana e a Ju está de aniversário, mas quem ganha o presente é você! Obrigada pela parte que me toca. E você está ouvindo? O nome Do livro! Em edição especial hoje, né? A gente vai continuar a nossa série. Agora a gente começa uma série de especiais, na verdade, quase, né? Daqui para o Vai final vir uma do ano sequência. vai vir a sequência. E a gente começa com a Juliana. Hoje é a nossa convidada aqui do Nome da Leitora. E a gente vai falar do livro dela, porque o aniversário dela tá chegando. Então, quando esse programa sair, ela já vai ter feito. Já vai ter feito aniversário. Mas pode dar parabéns ainda para ela. Bom, vocês já devem ter visto, né, pelo título do episódio, qual o livro que a Ju escolheu, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas antes, a gente vai ter que passar aqui por todo o nosso ritual de entrevista, de perguntas e respostas, para saber sobre a trajetória de leitora da Ju. Esse momento, arquivo É o confidencial. arquivo confidencial, exato. E aí, Ju, por onde que você quer começar? Você já conhece como é as perguntas. Você já conhece a estrutura aqui. Como é que foi, pequena Juliana Aos leitora? 6 anos, quando estava no prezinho. Bom, falar um pouquinho então da minha infância, né? Começar rapidinho. Eu venho de uma família de não leitores, quase. Eu nunca vi meu pai lendo, acho que nem manual, porque meu pai é essa pessoa que constrói e faz e conserta tudo, mas nem eu acho que manual eu vi meu pai lendo. A minha mãe, de vez em quando, muito raramente ela lê alguma coisa, mas assim, não foi uma coisa que eu vi durante a infância. E eu tenho uma tia que lê muito e foi com ela que eu desenvolvi talvez o meu gosto estranho, que a gente brinca na adolescência, é muito responsabilidade dessa minha tia, que morava comigo, né? Mas eu tinha uma casa cheia de livros. Tia Jussara. Tia Jussara, exatamente. Eu tinha uma casa cheia de livros porque o meu avô paterno, que eu não cheguei a conhecer, ele foi professor. Ele era professor de artes e de mecânica, as duas coisas. Maravilhoso. Ele dava história da arte e ensinava os alunos a construírem carros. Ele fazia as duas coisas. Existem fotos dos carros que eles montavam com os alunos, inclusive. Um deles de madeira. A fuselagem do carro, sabe? Era de madeira, mas tinha motor e andava e tudo certinho. Enfim. Mas a maioria dos livros eram de adultos, né? Tinha a coleção do Monteiro Lobato, para mim, né? Eu sei que tem todos os problemas, mas para mim foi muito importante, porque eu gostava muito, enfim, Renações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e tudo mais. Mas meu irmão estudou na escola de aplicação, né? Acho que no episódio da Tati ela comenta, né, que é uma escola, aqui em São Paulo, a escola de aplicação que eu me refiro é a da USP, né, que é uma escola que é gerida pela Faculdade de Pedagogia da USP, né, da Faculdade de Educação, na verdade. E tem escola do primeiro ano ao colegial, né, até o final do colegial, e meu irmão foi sorteado, é por sorteio que você entra, enfim, e meu sonho sempre foi estudar lá também, porque eu achava o máximo, porque ele tinha biblioteca, a escola pedia para ele ler livros, e aí, quando meu irmão lia os livros, eles vinham para mim, então eu li as coisas basicamente que meu irmão leu, porque, enfim, eu estudei numa escola estadual e, enfim, a biblioteca era fechada, né, como a gente já comentou em alguns episódios, né, que em algumas escolas, nessas bibliotecas de escola, falta pessoal, e enfim, uma vez só, uma professora pediu para os alunos lerem um livro, que inclusive foi o Renações de Narizinho, e teve muita reclamação porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar livros, né? Então, eu na escola, totalmente compreensível, né? Enfim, as pessoas não têm dinheiro para comprar o livro, então não tinha como. E aí, o meu irmão, ele lia muito, eu lembro muito, tipo, de primeira coisa, assim, que eu lembro de ler, que veio dele, assim, foi o Bolsa Amarela, né, da Lídia Bojunga, que foi muito legal, assim, eu li e adorei, não lembro absolutamente nada da história, só que era o diário de uma menina que pegava a bolsa da mãe, que a mãe ia jogar fora, alguma coisa assim, mas tem uma série de coisas aí,
E eu lembro que eu gostei muito de ler, provavelmente li mais de uma vez, porque era isso, como não tinha muito livro infantil, eu acabava lendo sempre os mesmos livros. Então, acho que de infância foi basicamente isso. Tinha esse encantamento, tinha gibis, acho que em casa o que comprava mesmo era gibi, então a gente tinha muito gibi, da Turma da Mônica, eu gostava muito do Chico Bento, meu preferido até hoje é o Chico Bento. Então, a gente, assim, o que eu lia mesmo, que lia constantemente e me davam de presente, eram os gibis da Turma da Mônica, né? Livro, acho que foi bem mais pra frente, que foi quando eu pude comprar ou ter acesso a bibliotecas, que eu pude escolher o que ler mesmo, né? Ô, Ju, mas deixa eu voltar antes, porque tem uma história engraçada, tem uma história legal na sua família, que é... Você não conheceu, obviamente, mas fala um pouco do seu bisavô. Quem foi seu bisavô? Você tem uma camiseta dele, que eu falei que eu teria uma camiseta dele, mas, enfim, acho que não necessariamente influencia, mas é um espelho, né? Tem uma relação de admiração. Enfim, o meu bisavô, né? Então, é um parentesco mais distante, foi o Edgar Löwenroth, que foi um anarquista que foi um dos organizadores, né? Você não pode falar que ele era o presidente, porque na anarquia não tem isso, mas ele foi um dos organizadores da greve geral de 1917. Ele, enfim, ele era totalmente autodidata, porque, enfim, muito cedo ele precisou parar de estudar para trabalhar, porque o pai morre, enfim. E ele vai trabalhar em prensas aqui em São Paulo. E aí ele aprende, enfim, a escrever e ele cria o próprio jornal. O primeiro jornal que ele faz ele tem menos de 17 anos, assim. Ele cria o primeiro jornal dele, né, anarquista já. Então ele era arquivista também e jornalista. Então boa parte da memória sindical e de trabalhista desde 17 para cá boa parte do que se tem do arquivo do Edgar, assim, ele era um cara meio obsessivo e arquivava um pouquinho de tudo, assim, então é bem... Esse E eu arquivo, acho que esse arquivo tá onde tá agora? na Unicamp, tem um arquivo de Garland Roth, ele tá todo lá na Unicamp, eu fui acho que umas 2 vezes lá para conhecer, foi bem legal, mas é isso, acho que veio muito, tipo, quando eu descobri, é engraçado, porque é isso, quando eu mostrei a minha bookshelf tour no Instagram, eu mostrei umas enciclopédias e falei que eu tinha dó de me desfazer. Uma delas é um exemplar da Rússia de 1970. Quando eu era criança, e eu descobri as enciclopédias, eu era apaixonada por folhear enciclopédias. Eu fiz o meu primeiro I Go Searching, gente. Eu procurei Leeuwenhoek, eu procurei Souza, né? Porque meu nome é Juliana de Souza. Souza tem um monte de coisa. Mas aí eu procurei Löwenroth e tinha um resultado só, que era o Edgar Löwenroth. E aí, tipo, sei lá, tem 3 linhas sobre ele. E aí, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, e aí eu cheguei assim pra minha tia Jussara, inclusive. Falei, tia, quem foi esse cara? Ah, foi meu avô. E aí ela começou a contar, enfim, que esse cara era jornalista e tudo mais. Então eu tenho muita dó de me desfazer dessa coleção de enciclopédias, porque, enfim, foi ali que eu descobri a história do meu bisavô, assim, meio bizarro. Assim. Queria saber também, Ju, das sementes das suas obsessões literárias. Que eu sei que muitas dessas obsessões aí surgem na infância / início da adolescência. Como é que foi isso? Foi. Eu falei, né? Tem essa minha tia, a tia Jussara, e ela acho que, enfim, quando eu já me dava como gente, já tinha uma certa consciência, acho que ela já não era mais assinante do Círculo do Livro. Eu nem sei até quando foi o Círculo do Livro, né? Mas enfim. Mas ela tinha bastante coisa do Círculo do Livro e alguns outros livros mais antigos. E aí, enfim, um dia. Porque aí ela foi morar no interior, né? E eu passava todas as minhas férias com ela e com a minha avó no interior. Um dia eu tava sem dormir, porque eu sou uma pessoa noturna desde muito nova. Nas férias, eu tava sem dormir, assistindo o Jô Soares e me sentindo muito adulta. Porque, né, o epíteto de tipo, nossa, sou velha, sabe, durmo tarde, estou assistindo o Jô Soares. E aí eu fui fuçar nas prateleiras da minha tia,
E aí eu encontrei um livro que, ai, agora não tá aqui para eu falar certinho, mas que é assim, tava assim, Olga, e aí tinha o símbolo do nazismo, né? E o símbolo do comunismo, assim. E aí fala assim, a história da judia comunista que Getúlio entregou para os nazistas, uma coisa assim, sabe? E eu falei, cara, que história é essa? E, enfim, eu nem sabia direito o que era nazismo, o que era, enfim, eu não sabia, mas eu fiquei meio impressionada com aquela capa e fui ler. Eu tinha acho que uns 14, 15 anos, assim. Ah, já tinha uma ideia do que era o nazismo, vai, já com 14 anos eu sabia o que era. E aí eu comecei a ler, você tem uma noção, né? Ô, Jô, A Vida de Olga Benário Prestes, judia comunista entregue a Hitler pelo governo Vargas. Exatamente. É que ele tá aqui na minha prateleira, mas eu não peguei. E aí eu li o livro e eu fiquei pirada nessa mulher. E aí eu fui falar com a minha tia e minha tia também era pirada por esta mulher. Tanto que ela tem um outro livro que chama Olga Benário, que foi escrito por uma moça que foi militante comunista com ela no Partido Comunista na Alemanha e depois se encontrou com ela, se não me engano, num campo de concentração. E aí a história, tipo, dessa parte mais dela na Alemanha, né? E aí eu lembro que eu li e eu fiquei, vidrada nessa história. E foi aí que eu comecei, assim, eu fiquei um pouco chocada, um pouco não, fiquei muito chocada, né? Porque a Olga, pra mim, é um personagem que me encantou muito pelas inquietações que ela tinha, por ela ser uma pessoa que. Óbvio que eu tô formulando hoje isso, mas é uma coisa que desde sempre eu admirei isso nela, assim, que ela é uma personagem que. Eu sei que o livro é extremamente romantizado, obviamente, mas que, cara, ela começou no Partido Comunista com 14 anos, sabe? Ela deixou a família e foi, sabe? E até o fim ela se manteve ali naqueles ideais dela, assim. Eu acho isso, eu não sei, eu sou uma pessoa que gosta muito da coerência. Eu acho que eu sou a criança pragmática, desde sempre eu sou meio pragmática, assim. E eu lembro que isso me encantou muito, assim, dessa mulher forte e de, tipo, o que aconteceu com ela, sabe? Tipo, mano, como assim as pessoas iam para campos de concentração, sabe? E aí eu comecei a ler muita coisa sobre campos de concentração e sobre Holocausto e sobre. E aí nisso a biblioteca da minha tia era um prato cheio, porque ela lia muita não ficção, né? Então, Gueto de Varsóvia, Treblinka, que foi um campo de concentração que teve uma revolta, o surgimento, né, a fundação do Estado de Israel, assim, tinha um pouco de tudo sobre isso, assim, então essa foi a minha adolescência. Enfim, para a escola teve um ano que eu tive que ler o Diário de Anne Frank, então assim, as coisas meio que foram juntas, sabe? E aí é um pouco uma obsessão, até hoje eu leio, agora menos, né? Mas eu li muita coisa sobre isso. Às vezes eu ainda gosto, quando eu vejo que tem coisa sobre Segunda Guerra, eu falo, puta, vou ler, sabe? Enfim, é um tema que eu gosto. Eu não sei, acho que de ser uma inquietação minha mesmo, sabe? Acho que tentar entender o que aconteceu, assim. Foi mais ou menos isso. Aí essa foi a sua juventude. Uma juventude feliz. Feliz, Beleza. solar. Eu e o Caleb, a gente tava lendo Coleção Vagalume, né? Tava tipo lendo best-seller, umas coisas. Paulo Coelho, né? Se você se empenhar, vai dar tudo certo. Eu li Visível a Gaspareto nessa época. Não, mas tem é que eram best-sellers assim de outras épocas, mas um dos livros que eu li, que foi até engraçado quando eu vi que relançaram pela Record, é um que chama. Ai, Cacilda. Não é o Jerusalém. Ai, merda. É um do Leon Uris. É o Êxodo. Êxodos! Sim! Que quando acaba a Segunda Guerra, os judeus continuam em campos de concentração porque eles não têm para onde ir. E aí os sionistas vão e eles constroem navios, assim, eles compram uns navios todo furreca, assim, e, tipo, essa parte é real, né? Eles pegavam, assim, navios recalchutados, lotava de gente e levava para Palestina, né?
antes da fundação do Estado de Israel. E, cara, e aí conta, tipo... E assim, não é, gente, pelo amor de Deus, eu não sou pró-Israel. Desde aquela época eu vejo problemas, porque aí depois também a questão da Palestina começou a me inquietar. Então, um pouco mais, né, mais tarde eu vi bastante coisa, até no colegial, porque eu tinha uma professora de história sensacional, que ela dava uns livros, tem um livro até que é do Arbex, que é um livro paradidático sobre Palestina, falando justamente das primeiras intifadas e não sei o que, e eu, cara, que coisa maluca, assim. Tanto que meu sonho, quando fui fazer jornalismo, era ser correspondente na Palestina. Eu tenho medo de biribinha, assim, só... Mas era meu grande sonho era ser correspondente na Palestina. Essa questão da Palestina é que eu acho que a gente sempre teve muito acesso ao lado, às histórias dos judeus, né? Você encontra isso muito fácil em livros, mas tá aí milhares de filmes todos os anos contando essas histórias, e claro que são histórias importantes que têm que ser contadas. Mas se fala muito pouco sobre os palestinos em si, né? A impressão que a gente tem é que eles chegaram numa terra que estava vazia lá, estava de boa, eles chegaram, ocuparam, é nós, né? Uma terra vazia para um povo sem terra, tá tudo certo. E na verdade não foi bem isso, né? Essa consciência, eu acho que todo adolescente tem um pouco de fascínio pela Segunda Guerra, assim, eu acho que foi algo muito absurdo e gigante, isso tem um certo... uma certa atração mesmo, né? Dessa coisa de você entender o que aconteceu. Meu Deus, o mundo inteiro em guerra, a gente não consegue entender isso, né? Eu acho que até hoje a gente não consegue. Porque você vai, tipo, campo de concentração, assim. Eu sei que houveram antes outros campos de concentração. Eu acho que a gente não tem tanta coisa sobre, sei lá. É que a diferença é que quando a gente fala campo de concentração, já teve outros. Agora, a forma de exterminar, não. Campos de extermínio, né? Campos de extermínio. Essa é uma diferença que a gente precisa reforçar, porque é isso, né? Tipo, as concentrações já existiam, mas campos de extermínio e da forma como foi feito é um negócio que a gente nunca viu mesmo. Então... Mas o que eu ia falar antes é que eu acho que a gente tem acesso muito fácil a todas essas histórias, mas o acesso às histórias dos palestinos envolve um esforço maior. Aí é você já mais velho, você meio que precisa buscar isso, ter algum tipo de energia, porque não é algo que tá tão... Não, é muito difícil. Eu acho que autor palestino, eu não consigo lembrar de nenhum agora, assim. Tem o Said, né? O Eduardo Said, Mas assim, tipo, ou de ficção, ou que conte de fato alguma coisa, porque assim, eu li muito o Joe Sacco, né, que é um jornalista, mas isso já foi no começo da faculdade de jornalismo, né? E eu tenho um livro dele, que aí já é depois até da faculdade de jornalismo, que ele lançou, que é o Notas sobre Gaza, que é tipo, assim, é muito foda, porque assim, ele faz o Palestina, né, que saiu parte 1 e parte 2, depois eles fizeram um só. E ele fez algumas outras coisas como... Ele faz o Gorazad, né? Ele faz sobre a guerra da Bósnia, né? Ele faz sobre outras guerras, exato. Acho que tem da Iugoslávia também. Enfim, ele faz outras guerras. Só que esse Nota sobre Gaza, ele vai para a Palestina e ele vai num vilarejo e fala assim, então, é que aconteceu aqui há 50 anos um massacre. Que o exército entrou aqui e massacrou a cidade inteira. Eu queria encontrar testemunhas desse massacre. E as pessoas ficam, mas por que você quer falar de um negócio de 50 anos atrás, sendo que, o cara, sabe, teve um bombardeio, tipo, ontem aqui, na esquina, sabe? E morreu gente. Só que é isso, né? Você não tem e essa dificuldade dele de conseguir ter acesso a essas histórias antigas, né? De encontrar sobreviventes, de encontrar... Cara, eu acho, tipo, assim, se você for ler alguma coisa do Joe Sacco, eu recomendo que... E, assim, é o mais bonito do traço dele. Eu acho que ele tá muito mais maduro até. Porque no Palestina tem uns momentos que você vê que ele ainda é um jovem jornalista que se acha muito importante, sabe? Então ele é meio... de novo, eu vou entrar na casa dessa senhora e ela vai me dar um chá cheio de açúcar. Mas, tipo, é da cultura deles, sabe? Então, tem umas partes que eu ficava meio irritada no Palestina e no Nota sobre Gaza é muito bom. O outro, ele tem uma história de Sarajevo e o Gorazad é sobre a Bósnia, né? Ali em 92, 95, né? Vale muito a pena.
Porque é isso, acho que de conflitos é bem difícil mesmo, como você disse, é bem difícil mesmo. Mas é que Do Said eu sempre recomendo muito a questão da Palestina, que é um livro curtinho e vale bastante a pena, assim, para mudar mesmo essa perspectiva, sabe? Começar a olhar a história por um outro ângulo. se quiser continuar dessa toada, o orientalismo, né? O orientalismo dele, com essa ideia do Oriente ser uma construção do Ocidente, é fascinante, porque a gente entende algumas coisas que aconteceram depois e que chegaram enfim. E sobre o Said ainda, eu acho que ele também mudou muito a minha percepção do quão importante é você ter uma narrativa a seu favor. A gente sempre pensa muito na questão da força e dinheiro e armamentos e sei lá, né, o hard power, digamos assim, e é claro que tudo isso conta muito, mas a narrativa é fundamental, né? Você precisa construir uma história que, de certa forma, legitime todas as ações, por mais absurdas que sejam. E é isso que o Said faz muito bem. Ele fala, ó, essa questão que o Caleb comentou, da construção do Oriente do Oriente ser uma construção do Ocidente. Tá ali, sabe? Desde a nossa literatura, as histórias que a gente conta, como que a gente imagina, o imaginário que se cria do Oriente, tudo isso vai justificar todas as guerras, todos os conflitos, todas as ações até hoje, né? Total. Então, inclusive a arte é usada, é uma ferramenta usada para legitimar certas ações. E isso é muito chocante quando você lê assim. Você nunca mais vai ser o mesmo depois de ler os livros do Said. Nesse negócio da narrativa, eu lembrei de uma história, mais uma história de Felipe. Eu não lembro que ano que foi, mas o Joe Sacco veio ao Brasil. Foi justamente no lançamento do Nota sobre Gaza. Ele foi fazer uma palestra. Teve uma época que a Flip fazia mesas de quadrinho, depois desistiu. E aí ele veio. E aí eu tinha acabado, tinha 2 anos que eu tinha saído da livraria, enfim, ainda conhecia algumas pessoas que frequentavam. E aí eu encontrei um autor que ia muito na livraria que eu trabalhava. E ele, enfim, tem origem judaica e tudo mais. E aí eu estava almoçando, ele sentou na mesma mesa para almoçar comigo, né? Enfim, para aquela coisa, tipo, o restaurante estava cheio, ele entrou e sentou comigo. E ele, e aí, que você veio ver e tal? Eu falei, puta, eu tô muito afim de ver o Joe Sacco. E ele, o que ele escreve? E aí eu contei o que ele escrevia e ele ficou puto. Ele falou assim, mas ele não escreve sobre a perspectiva judaica? Porque as vítimas ali são judeus. Aí eu, olhei assim, e foi muito engraçado, porque porque, enfim, a Flip tem essa parte de você mandar as perguntas, quem tá lá na tenda, né? Enfim, né, gente, vamos ver, a elite brasileira tem uma grande parte de pessoas que são de origem judaica, né? Enfim, sem nenhum tipo de preconceito em relação a isso, mas enfim, é um fato. E teve uma galera que mandou várias perguntas, tanto que o mediador teve que perguntar isso. E, cara, isso não é coisa que você sabe, por que você vai perguntar isso, sabe? E aí ele teve que dizer, você tem a toneladas de histórias sobre judeus. Da Palestina, na verdade, você não tem, né? O que você tem, na verdade, é, o telejornal que mostra, cara, terra devastada, né? É muito curioso, né? E eles ficam realmente, porque é isso, a narrativa do as reais vítimas fomos nós, né? E isso é bem perigoso, né? Porque você invisibiliza o outro, né? Mas até essa questão de você ver a Terra como uma terra atrasada, né? Quase um favor que os judeus fazem, porque eles levam tecnologia e eles conseguem extrair água. E eu vi um episódio, se eu não me engano, foi um episódio do Xadrez Verbal, que é um podcast que a gente já recomendou aqui, que fica sempre a recomendação, eles falam muito sobre política internacional, e eles tiveram algum episódio que eles falavam muito sobre esse soft power, que é isso, é como você constrói uma narrativa que legitime as suas ações, né? E aí eles falavam, claro, dessa questão dos judeus, mas também de como isso é usado hoje em dia. Então, quando você vê, por exemplo, que o K-pop é financiado pelo governo da Coreia do Sul, né? Existe um investimento público ali, você fica pensando, que raios o governo quer com K-pop, né? E aí, quando você começa a pensar sobre isso, você vê que você tem um conflito ali entre as duas Coreias,
e que é muito melhor para a Coreia do Sul se ela tiver a simpatia do mundo. As pessoas vão pensar na Coreia do Sul e vão associar com K-pop, com cinema, e vão falar, nossa, eles são muito da hora, eles são legais. Eles devem estar com a razão. Então, para onde a gente lança a nossa simpatia é muito importante. E qual é a imagem que a gente tem da Coreia do Norte? Né? De um lugar totalmente ditatorial, de um cara maluco, é isso, sabe? Então, se um dia acontecer uma invasão ali, a gente vai falar, ah, não, mas eles bem que merecem, né? Aquele cara lá era meio escroto, tá tudo certo, eles fizeram bem. É isso, como você vai manipulando os sentimentos mesmo das pessoas para acreditarem na sua própria narrativa. Não estou julgando aqui se judeus estão certos ou errados, ou coreanos, não é esse o ponto. Mas é como a narrativa tem força, né? Como ela é importante também no jogo político. Com certeza. Não, com certeza. E Ju, mas voltando aqui para sua biografia aqui. Eu sei que essas relações elas nunca são tão simples de fazer, mas você acha que tem ali nesse seu contato com essas histórias de Segunda Guerra, com não ficção, essas suas leituras da adolescência, estava ali a semente de você depois vir a cursar jornalismo? Você acha que te influenciou de alguma forma? Eu acho que muito. Bastante mesmo, assim. Porque era o que eu gostava de ler. Essa coisa da grande reportagem, né? Você tinha essa visão bem romântica do jornalismo quando eu entrei na faculdade. E de contar história. Eu sempre gostei muito de histórias, né? História de pessoas. Então, essa coisa de... Gostava muito de biografias também. Então, essa coisa de contar histórias, né? Então, essas reportagens de contando a história de uma pessoa, tipo, totalmente comum, assim. Eu sempre piro nessas histórias, assim, até hoje. Então, eu acho que sim, sabe? Tem um romantismo total, assim. Afinal de contas, todo mundo que é jovem, mesmo lendo livros sobre Segunda Guerra, tem esse romantismo sobre algumas coisas. Então, sim, e era basicamente o que eu lia, assim, eu lia quase nada de ficção, assim, então era basicamente o que eu consumia, era não ficção, então eu estava totalmente imersa ali. E na faculdade de jornalismo também, né, quase só li não ficção durante a faculdade. Teve algumas coisas, né? Foi até eu fiquei em dúvida quando eu escolhi o livro, porque teve alguns livros desse período que foram importantes e foram de ficção, né? Mas de não, assim, eu lia muito mesmo, assim. E até hoje eu tenho os meus heróis no jornalismo, que são essas pessoas que eu li lá na época da faculdade e tudo mais. Eu acho meio fascinante você ter tido essa adolescência. Desculpa, Caleb, que realmente só para colocar aqui meu espanto, essa adolescência de não ficção, porque, sei lá, eu li meu primeiro livro de não ficção com 52 anos, sabe? Eu não sei. Eu não acredito. Exatamente. Semana passada. 20 anos na quarentena a gente leu. É porque foge muito, né? Assim, o começar a leitura com não ficção, né? Pelo menos a minha relação sempre total também foi muito só com a ficção, assim. Não tive isso, assim, foi uma... E na verdade, para mim, foi até uma dificuldade, né? Em fazer um pouquinho dessa transição, né? Tipo, mudar um pouco, assim, aconteceu nesses últimos anos, mas acho que mais por uma imposição minha do tipo, não, eu preciso ler um pouquinho desses daqui, né? Não, e que é engraçado, porque assim, né, isso, né, eu tenho muita dessa influência da minha tia, né, enfim, então eram as coisas que ela tinha, porque a experiência que eu tinha com ficção nessa época eram os livros obrigatórios, e aí era essa fase, né, de adolescência, sabe, 15 anos, eu já estava no colegial, então eu já estava lendo esses livros obrigatórios que eu achava muito difíceis, que, enfim, eu só fui gostar no terceiro colegial, hoje em dia é terceiro ano do ensino médio, né? Quem viveu sabe, como disse a Lu. Enfim, eu fui gostar só, sei lá, da segunda fase do modernismo em diante, sabe? Então, sei lá, gostei de Vidas Secas, gostei de Morte e Vida Severina, gostei de Hora da Estrela, mas antes disso foram 2 anos e meio de puro sofrimento, tendo que ler coisas, enfim, Amor de Perdição, Guarani, sabe? Macunaíma que eu não entendi birosca nenhuma. Machado de Assis também não gostei, não achei tão engraçado, gente. Com 15 anos você não vai achar nada disso engraçado, sabe? Essa de Queiroz. Então, assim, essas coisas, tipo, puta, isso é ficção. Prefiro ler aqui sobre a minha guerra, sobre o meu campo de, sabe? Sei lá, sobre
o levante do gueto de Varsóvia, muito mais interessante, sabe? E o que você leu, assim, durante a faculdade de jornalismo que você achou muito legal, assim? Tem alguma coisa que você destaque? Vou só complementar que é o dos heróis. Você falou os heróis, acho que daí entra nessa Não, né? pergunta do Lu. Então, é que não é exatamente, assim, eu acho que o meu grande herói do jornalismo é assim, depois eu conheci a Janet Malcolm e hoje em dia eu quero ser que nem ela quando crescer, assim, não tem pra ninguém. Mas é o Gay Talese, assim, eu acho ele o máximo. Hoje em dia ele, enfim, gente, ele tá velho, ele fala besteira, velhos falam besteira, acontece. Mas assim, cara, eu li quase todos os livros dele. Acho que faltou A Mulher do Próximo e o mais recente dele. O resto eu li tudo, e boa parte deles na faculdade. Até aquele que ele fala lá, Nossa, fugiu o nome. O Reino e o Poder. O Reino e o Poder, que foi basicamente um livro para ele puxar o saco do sogro, que é a história do New York Times, que na época o diretor do New É York Times legal, era o velho. sogro dele. Não, esse é chato, Caleb. Esse eu tenho que dizer que foi para puxar o saco do sogrão, pra fazer. Recomenda um aí, então. Cara, eu gosto muito, muito do Honra Teu Pai. É maravilhoso. Honra Teu Pai. Aí pela Companhia das É a Letras, né? história da. Exato, saiu pela Companhia das Letras, tem recente, não é difícil de achar. E a história da máfia, dos Bonanos. E a da família, assim, ele conseguiu entrar na máfia ali, assim, no cérebro da máfia, assim. E, cara, é maravilhoso. E no final, assim, ele conta, é tipo uma aula de ética jornalística. E aí, do mesmo jeito, tem o Caco Barcelos com Abusado, que é um puta livro, assim. Que é a história de um traficante, né, do Mormar, da Marta, né, o Juliano, né, enfim, eu esqueci agora o nome Marcinho real dele. VP. Marcelinho VP, exatamente. Marcinho. Marcinho, desculpa. E também é assim, ele consegue entrar dentro do grupo do Marcinho VP e, tipo, conta, meu, bastidores, assim, absurdos. E aí, depois, no último capítulo, ele fala do tipo, olha, eles só me contavam as coisas que passavam, que já tinham acontecido, porque eles sabiam que se eles me contassem do tipo, amanhã eu vou assaltar um banco, eu, como pessoa, tinha que chegar para a polícia e contar, mesmo eles sendo a minha fonte. E olha, sim, é uma aula de ética, assim, tanto que o dia que eu fui pegar autógrafo com o Caco Barcelos, eu quase tive um troço. A sorte que o Gay Talese e o autógrafo que eu tenho, quem pediu foi o Caleb, que eu acho que eu ia desfalecer na frente daquele senhor, porque, tipo, ele é um cara sensacional. Tem um vídeo dele, que eu acho que é uma das coisas mais satisfatórias da vida do Gay Talese, o vídeo, se não me engano, é da New Yorker, o Caleb tá dando risada. Porque ele mora naquelas casinhas em Nova York que tem aquele porãozinho, que às vezes é uma casa também, você já viu isso em algum filme? E é o escritório dele. Então ele sai todo dia da casa dele, tipo de terno, de alfaiateria, porque o pai dele era alfaiate. Aí ele desce, vai pro porãozinho dele, deixa o paletó assim na cadeira. E aí, assim, são paredes de arquivos, de histórias que ele foi coletando. Então, se ele fala, eu vou aqui, tipo, histórias que ele acha curioso e que ele queria escrever sobre, é maravilhoso. E o método dele. É o método dele, porque ele recorta uns cartões que cabem no bolso do paletó dele, então ele não usa bloquinhos, ele faz os cards, boards lá dele, para anotar, e ele não anota na frente da pessoa, ele tá entrevistando você, entendeu? Hoje em dia eu não sei como é que é, mas ele não usa gravador, e aí ele entrevista a pessoa e não anota na frente, depois ele vai lá no cantinho e anota tudo que ele lembra. Então, e é muito impressionante, assim, o método dele é maravilhoso, é uma das coisas mais satisfatórias é esse vídeo, vocês procurem, que vocês vão entender a Esse vídeo é satisfação. bacana. É muito legal, é o escritório do Gay Talese, maravilhoso. Então, eu acho que, e assim, eu li, assim, não são ídolos, mas eu li o livro do Chateau, que o Fernando Moraes escreveu, e, gente, aquele livro é maravilhoso, o Chateau não morre, ele é tipo Highlander. Então é um livro gigante e ele teve uma vida, tipo, ele fez de tudo aquele homem, assim, e ele era, tipo, muito mutreteiro, assim, e enfim, e ele foi um dos grandes nomes da comunicação, então recomendo também, é muito divertido de ler, de vez em quando dá uma raiva, né, porque enfim,
mas era muito divertido de ler. Querem que eu fale de ficção também? Não, esses da faculdade. Teve 2. E foram os 2 que eu fiquei em dúvida de falar aqui no podcast. Eu vou falar só rapidinho de 2 deles. Um foi o As Meninas, da Ija Fagundes Telles, que eu li no primeiro ano da faculdade. E, enfim, eu fiz PUC aqui em São Paulo, né? E aí eu passava de ônibus na frente porque tem alguns conventos de freiras até hoje que tem pensionatos para estudantes, né? E então tem pessoas que fazem PUC, a USP também, e ficam um tempo hospedados nesses pensionatos. E aí eu lembro que eu passava de ônibus na frente desses pensionatos lendo As Meninas que se passa, e foi muito impressionante, assim, eu lembro que foi aquele momento em que tudo, sabe, você tá lendo e tá passando por aquele lugar, assim, e é uma história sobre ditadura, que é outro tema que eu gosto de ler sobre, enfim. E o outro foi o Se um Viajante numa Noite de Inverno, que o Caleb já comentou aqui no podcast, que foi quando eu comecei a ir com a minha amiga no Centro Cultural São Paulo. E ela me mostrou esse livro, que acho que algum professor da faculdade dela falou sobre, e eu li e, tipo, pirei, assim. E aí, acho que foi depois desse livro que eu comecei a querer ler mais ficção. Porque foi importante justamente por isso, assim, porque é um livro que tem tanta coisa, eu, tipo, mano, sabe? Tipo, As Meninas já têm essa coisa do fluxo de consciência, eu já tinha gostado muito, né? Mas do Se o Viajante, ele tem muita coisa acontecendo, assim, e aí eu quis ler mais ficção a partir disso, assim. Então, é um livro que foi bem importante. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar também? Sempre que a gente abre para sugestões de episódios, para as pessoas fazerem comentários, sempre tem muita gente que pergunta sobre época de livraria. Então, como que essa pergunta vale tanto para você quanto para o Caleb, na verdade, né? Como que foi parar na livraria, histórias de livrarias? Então, acho que é um bom momento para você falar um pouco sobre isso. Foi mais ou menos na época da faculdade? Foi depois. Durante a faculdade eu consegui estágios. Então eu trabalhei, não em jornal, mas eu trabalhei em assessoria de imprensa. No último ano eu estava num site de uma ONG, que era um negócio que eu gostava muito, porque também tinha essa coisa de histórias de pessoas, né? E enfim, o lugar que eu tava no quarto ano, eles me seguraram até, tipo, o último dia, até falar, então, a gente não vai ficar com você? Não façam isso com seus estagiários, gente, é muita sacanagem. Então eu fiquei, enfim, aí acabou a faculdade, acabou esse estágio, eu fiquei um ano desempregada, assim, mandando currículo até para assessoria de imprensa de motor, sabe, de carro, coisas que eu absolutamente não entendo. Meu, mandei muito currículo, fiz algumas entrevistas e, tipo, fiz alguns freelinhas, inclusive para esse lugar que eu estagiava, mas fiquei um ano desempregada e já, tipo, rolando aquele desespero do tipo, mano, eu me formei pra nada, puta que eu pariu, sabe? Me sentindo muito, muito mal. E aí eu falei, cara, o que eu sei fazer da vida, assim, sabe? E aí eu falei, puta, eu posso vender, mas o que eu sei vender? E aí eu falei, puta, eu acho que eu sei vender livro. E aí eu fui parar na livraria. Então eu entrei na livraria, já tinha me formado, e foi a melhor coisa que me aconteceu, assim, na vida, assim, sem brincadeira, assim. Eu entrei e eu me encontrei a minha turma, sabe? Sabe aquele momento? Porque, assim, eu tenho amigos do colegial até hoje, que a gente se fala sempre, eu gosto muito dessas pessoas, eu amo todas elas. Eu tenho amigas da faculdade que, enfim, até hoje tenho muito carinho, a gente se fala quando dá, mas as pessoas da livraria são diferentes. Porque, assim, as pessoas do colegial é isso, cada uma tomou um rumo na vida, tem perspectivas diferentes, então, assim, são diferentes de mim, e a gente se aceita nessa diferença e se gosta, e tira sarro uma da outra. Na faculdade também, quase ninguém continuou no jornalismo dos meus amigos, porque é muito difícil ser jornalista, não sei se temos ouvintes jornalistas aí para dizer que eu estou errada, mas enfim, da minha faculdade das pessoas que eu conheço, pouquíssimas continuaram em redação e algumas continuam no jornalismo de outras formas, né? Mas
Então, assim, tem muita. Assim, eram perspectivas diferentes, lugares, enfim. E aí na livraria você chega e você encontra pessoas que têm as mesmas paixões que você. E o mesmo, enfim, sabe? É que nem acho que muita gente que fala quando entrou no BookTube, sabe? Que você encontra a sua turma. Então eu encontrei a minha turma 2 vezes desse jeito, né? Porque eu trabalhei na livraria e depois a gente fez canal no YouTube, conheceu pessoas que também são amigas da gente até hoje e tudo mais. Então foi muito legal e eu gostava muito de trabalhar em livraria. Eu trabalhei no setor infantil de uma livraria e era um setor infantil que era um universo, assim, era um setor infantil enorme que tinha livros de todos os gêneros dentro do infantil, era difícil pra cacete. E ser do infantil, eu acho que eles viram que eu era uma pessoa que não tinha preconceito com livros, porque muita gente que vai trabalhar em livraria tem essa visão glamurosa, assim, do tipo, eu vou trabalhar com livros. Cara, eu não tinha isso não, né? Eu falei, cara, vamos aí, vamos ver qual que é. E eu não tinha preconceito, eu tinha acabado de ler, sei lá, Crepúsculo em inglês, porque eu tava treinando o meu inglês para tentar ler Orgulho e Preconceito em inglês. Aí eu falei, eu preciso ler umas coisas aí em inglês. Aí minha mãe falou, não, comprei esses livros baratinhos. E eu comprei Crepúsculo, e eu falei isso na entrevista. E as pessoas acharam incrível que eu tinha lido Crepúsculo, assim. Porque as pessoas, muita gente na livraria torcia o nariz, né? Então, falou, essa menina não tem problema com esses livros juvenis, então vamos botar ela no infantil. Enfim, eu não tenho muito jeito com criança, mas eu não tinha. Então eu consegui indicar livros e ler livros juvenis e me diverti horrores. Porque foi a primeira vez que eu tive, tirando Harry Potter, que eu li também, li um pouco mais velho, eu devia ter uns 15, 16 anos quando eu li o primeiro Harry Potter, né? Mas eu li essa lá da minha prima, que era mais nova, e ia emprestando. Acho que foi o único livro juvenil, assim, depois desses, sei lá, Os Caras e tal, que eu li. E aí eu me encantei, assim, eu li muito livro juvenil nessa época, porque eu achava divertido. Eu falava, por que isso? Eu lia só coisa pesada. Aí eu comecei a ler umas coisas mal divertidas, sabe? Então eu lia muito, então eu consegui indicar e conhecia muito bem a sessão e tudo mais. E foi lá, inclusive, conheci Caleb, conheci pessoas que até hoje estão aqui na minha vida, assim. Cara, trabalhar numa livraria é isso. Você vai ganhar pouco, mas você vai se divertir muito, sabe? Eu acho que esse é o resumo do trabalho de livraria, assim. Então, é isso, assim, domingo. Pior coisa do universo é trabalhar de domingo numa livraria, porque é o dia que os piores clientes. Então, assim, se você vai só de domingo na livraria, não seja essa pessoa, porque é o pior tipo de cliente. É o cliente que não se conforma que vai fechar às 8 horas da noite. Então, tipo, você tem que estar lá a dispor dessas pessoas, porque elas querem. Enfim, teve uma vez, inclusive, porque a gente trabalhava num shopping, um shopping muito chique aqui de São Paulo. E aí teve um dia que o Luciano Huck queria entrar na livraria, e a livraria de domingo abre o meio-dia, né? E ele ficava na porta esperando todos os vendedores entrar para ver se abria para ele antes. E aí eu entrei e falei, não, a livraria abre ao meio-dia. Aí acho que o Caleb passou e falou, não, a livraria abre meio-dia. E aí veio o puxa-saco, porque a gente chegou às 11h30. E aí veio o puxa-saco e falou, não, fique à vontade, entre. E aí, óbvio, onde que o Luciano Huck foi? Pro infantil. Então eu tive que ficar atendendo os filhos lá do Luciano Huck antes do meu horário de trabalho, enfim, né? Então, assim, não seja esse tipo de pessoa, sabe? Não seja o Luciano Huck, acho que isso é um bom conselho. Isso é um ótimo conselho, é um ótimo conselho. Não seja o Luciano Huck. Ô, Ju, Quando acontecer mas... uma situação, você pensa o que o Luciano Huck faria, você faz o contrário do Luciano Huck. Ô, Ju, mas eu me desculpa, eu vou ter que perguntar isso, mas assim, o Brasil inteiro quer saber. O Brasil inteiro quer saber como que vocês dois se conheceram. Essa é a história que tem que ser contada nesse episódio. Tem duas versões. Então vai ter a versão da Juliana agora, e aí quando for a minha vez de contar, eu conto a minha versão. Não, então, porque assim, a loja era muito grande, eram 2 andares, né? O Caleb trabalhava na parte de humanas. Era quase 2.000 metros, né?
era muito, muito grande. Então, a parte de humanas era história, ciências sociais, era muita coisa. Era um universo do segundo andar, assim. Caleb tem cara, tem. Ele é de humanas, não tem como negar. E eu trabalhava no infantil, só que quando eu entrei para substituir uma vendedora, que ela tava tipo de aviso prévio e ela ia sair dali uma semana, assim. Então ela tava já entrando mais tarde, saindo mais cedo, enfim. E é uma Pessoal, vendedora maravilhosa que eu conheço, eu tenho carinho até hoje muito grande para ela, é a Sabrina, da Livraria Martins Fontes, que trabalha no infantil. ali da Da Paulista, enfim, se você quer saber de livros infantis, ela é a grande referência até hoje. E, enfim, enfim, o pouco que eu aprendi, assim, o muito que eu aprendi com ela. Mas, enfim, eu entrei lá e eu cheguei, tipo, não, calma, Caleb, é isso que eu. Não, porque aí o que acontece? Então, tipo, eu fiquei uma semana com ela e ela me dando dicas do tipo, olha, você tem que fazer assim, assado e tal. Mas enfim, ela chegava mais tarde, e aí eu cheguei e falei, então, eu sou uma menina nova, tal. E aí a coordenadora falou assim, Caleb, vai explicar para essa menina aí o infantil, porque o que acontece? Caleb, antes de ser de humanas nessa loja, ele fez de um tudo na livraria, inclusive vendia livros infantis. E é isso que eu falei, era muito difícil achar pessoas que fossem vendedoras do infantil, e as pessoas odiavam ficar no infantil. Porque é uma parte muito difícil mesmo, assim, são os piores clientes, os pais acham que, sabe, e lá tinha uns puffs enormes, então as crianças faziam escarcéu. Você só escuta a música infantil o dia inteiro, então eu sabia tudo sobre Jonas Brothers, Miley Cyrus, todas as trilhas sonoras da Disney. Pequeno Cidadão, gente, que bosta é Pequeno Cidadão? Eu odeio Pequeno Cidadão, porque tinha acabado de lançar o disco e eu não parava de escutar. Que é isso, Tenho ideia do que é isso. Eu nunca trabalhei no setor infantil, é óbvio. uma banda infantil do Arnaldo Antunes. Só vou te falar isso. É horrível. Ufa, ainda bem que eu não conheço. Tinha o Adriana Partim-Pim, que era bonitinho. Aí tinha a trilha sonora da Disney em pagode, que era maravilhoso. Porque era isso, era tipo uma livraria dentro da livraria, assim. Então tinha sistema de som separado, a gente só podia colocar música infantil. Então, assim, era um setor muito estressante, de fato. Então, quando as pessoas iam para o infantil, às vezes, para cobrir alguém, não era todos os vendedores que topavam ir, e as pessoas iam de muita má vontade. E aí o Caleb foi com aquela má vontade me explicar o setor. Tipo, isso aqui é o setor a parte de ajuda, isso aqui é infantil 1, isso aqui é infantil 2, isso aqui é juvenil. E tipo, boa sorte. E ó, raspou, sabe? Tipo, Eu te dei boa assistência lá. ele me explicou onde as coisas ficavam. Não, eu fiquei um pouco lá com vocês. Se precisava de ajuda, eu ia lá, meu. Não, sim, né? Acho que E tá bom, né, Caleb? Porra. Enfim. Aí depois chegou a Sabrina, ela me explicou de novo, né? Enfim, porque realmente. Por exemplo, o infantil é dividido em três: infantil 1, infantil 2 e infantil 3, que é por nível de leitura. Aí o juvenil é dividido em, sabe? Tipo, tinha toda uma divisão maluca lá, e que faz todo sentido. E aí foi assim que eu conheci. Essa foi a primeira impressão do Caleb, tipo, ele me odeia. Mas era um grupo, assim, essa livraria que a gente trabalhava era um grupo muito unido. A gente saía muito enfim, do expediente. A gente ia tomar cerveja, na época que eu ainda bebia, ia comer coxinha. A gente fazia várias coisas, assim, depois do expediente. E era uma turma muito legal mesmo, assim, pessoas muito queridas até hoje, assim. E aí foi assim que a gente começou a ficar mais amigo e de repente a gente virou namorado. Em Foi minha defesa, em minha defesa, a questão não era pessoal. É porque, assim, a livraria, ela tem uma questão que é a pessoa... tem a questão de quanto tempo a pessoa vai durar, porque tem gente que não dura uma semana na livraria, porque trabalhar na livraria é ficar 8 horas de pé, Não, e assim, você não vai ficar carregar muito lendo. livro, aguentar cliente mala, você não vai ficar lendo. Dá para ler às vezes, dá. Eu li muita coisa em pé durante o expediente, mas não é isso que você vai fazer.
Então as pessoas não duravam. Então quando eu entrei, eu tinha um rosto inocente, as pessoas apostaram quanto tempo eu ia ficar na livraria e ninguém apostava muito em mim. Só o Ivan. O Ivan apostou em O você. Ivan falou assim, ela tem sangue no olho. O Ivan apostou em você. Ó, eu antipatizei com o Caleb. Eu acho que poderia ter feito muito mais. Ju, você deveria ter namorado com a Sabrina, que parece muito mais legal. De fato, é muito legal. Em minha defesa, a questão era a seguinte: a livraria, com todas essas coisas que a Juliana falou, ela tem uma questão que era uma coisa boa que você se encontrava, que era a impressão que dava que estava todo mundo meio perdido e chegava na livraria. Só que ninguém ficava, quase, ou poucas pessoas ficavam, porque é isso, pagava mal e tudo mais, assim. Então a rotatividade é muito alta. E a Juliana chegou, eu tinha começado na livraria, eu cheguei, eu fui contratado para trabalhar nessa loja, então assim, a loja não estava nem pronta, eu fui fazer algumas feiras, algumas coisas, então eu estava desde o começo e já tinha uma equipe fechada, que a equipe começou, era muito boa, e já tinha mudado, e já estava num outro ciclo. E era muito. E eu tava meio de saco cheio, não era das pessoas, não queria antipatizar com as pessoas, mas assim, o treinamento já era, você não vai ler, você vai carregar livro, é isso, o trabalho é esse, não, assim, não tem glamour, porque eu já tinha treinado muita gente, e aí às vezes você treinava a pessoa ficava uma semana, e aí você ficava, porque depois você ficava mais pesado para você. E essa questão do infantil era isso, eu que tinha que cobrir. Eu tinha já feito algumas feiras infantis, eu tinha feito a Flip no setor infantil. E aí as outras pessoas, assim, eu não sei mexer no infantil. Mas ninguém ia lá entrar lá dentro para ver. Assim, era só, chama fulano, chama ciclano. Então era eu que... Não, o infantil é muito isso, assim, e é muito engraçado que quando a loja tá cheia, manja quando você molha gremlin? Quando você dá água para os gremlins depois da meia-noite, enfim. Cara, é isso que acontece quando o infantil está cheio. Assim, é um negócio... é sério, eu achava... Teve, assim, os meus primeiros meses, assim, eu achava que eu falava, mano, como é que eu tô aguentando, sabe? E você vai ficando, porque é legal ao mesmo tempo, sabe? Acho que principalmente pelas pessoas que estavam ali à minha volta. Mas, cara, fim de semana eu saía destruída, assim, de domingo. Sábado e domingo, né? Assim, é sério, tinha uma hora que tinha, tipo, no domingo, a festa às 8. Entre as 7 e as 8 ficava um pouco mais vazia, era o momento da demência. Porque eu ficava, assim, totalmente pirada, assim, porque eu falava, mano, olha o que aconteceu aqui, sabe? Tipo, sei lá, a criança fez xixi, a outra, sei lá, vomitou, a outra puxou o cabelo, a mãe veio xingar eu porque eu não tinha, sabe? 3 pessoas ao mesmo tempo. É sério, assim, era esse nível de loucura, assim. Então, era bem maluco. Então, por isso que as pessoas não gostavam de ficar no infantil, né? Porque além de você ter que ler, porque também tem isso, essa livraria que a gente trabalhava, tinha muitos pais mais conservadores. Então, se você indicasse um livro juvenil que tivesse muita, entre aspas, besteira para o filho, e às vezes os pais liam junto com o filho. Então, assim, era uma época que estava muito forte Gossip Girl. E a gente só podia ver, a gente tinha que falar para os pais, do tipo, olha, esse livro tem sexo explícito aqui. Entendeu? Tipo, tinha que falar essas coisas, então você tinha que ler essas coisas. Então você tinha que ter noção do tipo, mas esse livro é bom, sabe? Enfim, e aí você tinha que ler. E tinha muita gente que não estava disposta a ler livro juvenil, porque, enfim, achava que era literatura menor e eu não tinha. Então, existe isso, né? Não, existe muito. Não é porque são pessoas que são legais e trabalham em livrarias que não tem preconceito também. Mas em minha defesa eu não fui antipático, você quer dizer isso. Só tava cansado. Eu ia insistir mais nessa história aí de vocês dois, porque eu tô me divertindo horrores aqui. Eu tô no meu momento TV Fama aqui. Eu ia falar que apesar de todas as dificuldades, o amor foi mais forte, né? Mesmo assim, vocês ficaram juntos. Mas eu desisti, agora eu tô interessada. Agora eu tô interessada na Ju fazendo a cabeça dessa juventude brasileira. Ju, quando os pais não estavam olhando, você entregava assim na surdina para as crianças, toma aí Olga, né?
Não, Toma aí o manifesto comunista pra Aqui, você. lê esse aqui, coloca um dentro do outro. Você deu o manifesto comunista pros filhos do Luciano Huck, é isso que a gente quer saber. pô, falta de Olha só, ideia, cara. Podia ter feito isso. Mas sabe qual foi o livro que ele comprou? O Mistério de Feiurinha, que era a capa do filme que ele era o príncipe. Da Xuxa, né? Nossa, mas tem que ter um ego envolvido, né? Não é possível. Até perdi a graça aqui da minha pergunta. Ninguém tá surpreso, né? Ninguém tá surpreso. E ele era o príncipe. Quem pensou? Quem que tava escalando esse elenco? Que falou assim, nossa, eu tenho uma ideia para um príncipe. Não, e aí, assim... Não, é dos mesmos criadores que Serginho Malandro, o príncipe da Xuxa. Não, mas aí Serginho Malandro é muito melhor príncipe que o Luciano Huck. Peraí. Hoje não. Hoje ele tá meio maluco, né? Tá meio no modo caralho, mas... Porra... E foi mais ou menos nessa época que vocês criaram... Eu não sei o que veio primeiro, na verdade. Vocês criaram o blog? Não, o blog veio depois. Porque foi assim, eu saí da livraria para trabalhar com jornalismo, né, na assessoria de imprensa de um sindicato. Então eu saí, enfim, eu não saí porque eu fui demitida ou coisa assim. Eu tava amando trabalhar em livraria. Mas, enfim, eu ia para um lugar que eu ia ganhar muito mais. Não que o meu salário fosse... mas porque ganhar muito mais do que um livreiro é coisa fácil. Então, eu ia ganhar mais, bem mais. E ia trabalhar com o meu diploma e ia trabalhar num sindicato, que eu ainda tinha falado, não, vou fazer a diferença, vou lá ajudar os trabalhadores. E aí, enfim, ilusões perdidas mais uma vez, não é mesmo, gente? Acontece. Enfim, aí eu saí, eu tava muito triste de sair da livraria, muito triste. Eu saí chateada mesmo, mas eu achava que eu tinha que fazer isso, né? Eu tinha que dar uma chance pro meu diploma. E aí eu tava bem chateada e a gente pensou, alguma forma de continuar com o contato com os livros, né? Então, a ideia minha é do Caleb, né? Mas eu acho que o Caleb foi muito mais não, vai lá, escreve sobre livro, eu te ajudo, sabe? Mas aí eu fico, não, vem aqui. Não, ele queria escrever sobre livros, obviamente, entendeu? Mas ele viu que eu estava muito infeliz mesmo com o sindicato, assim, com o meu trabalho. E aí a gente pensou em fazer o Espanador, foi daí que veio a ideia. A gente estava falando sobre narrativa há bem pouco tempo atrás, e a Juliana está fazendo uso dessa narrativa de uma forma nunca vista nesse país, viu? É o aniversário dela. Em novembro você conta a sua versão da história. E a gente começa o Espanador em 2010, né? Foi em 2010. Eu tinha meses depois de eu sair da livraria, a gente começou o Espanador. O primeiro texto é 2 de agosto de 2010. Foi. Que é uma resenha de Luca e o... Como que é? Fogo Mágico? Fogo Mágico. Do Salman Rushdie. Salman Rushdie. Foi. Então, se vocês não acessaram ainda, fica aí o jabá do Espanador. Luca e o Fogo o espanador.com.br. A gente começou em agosto, porque a Flip daquele ano foi em agosto. Foi a primeira, foi ano de Copa, eles faziam em agosto, no comecinho. E eu tinha conseguido a oficina da Flip, né? Que a Flip fazia oficina. Era uma oficina de perfis literários, com um cara também que virou, meu ídolo no jornalismo, que é o Julio Villanueva Chang, que é um... Ele é argentino ou é peruano? Agora me Peruano. E, enfim, ele falou sobre perfis, e ele tem uma revista chamada Etiqueta Negra, e quando a gente foi pro Peru, a gente trouxe a gente quase teve que pagar excesso de bagagem de tanta etiqueta negra que a gente trouxe. Muito bom. E uma Flip, alguns anos depois, a gente tomou um café com ele. Foi. Eu tava lá perdido lá. E a gente começou a conversar com ele e chamou ele para tomar um café. Foi bem legal. Mas eu fiz a oficina com ele e foi por isso. Aí eu fui pra Flip por isso, assim, né? Eu fui sozinha. E aí depois o Caleb me encontrou no fim de semana lá, na Flip de 2010, que ele não trabalhou na Flip de 2010. Então, acho que a gente já está um pouquinho avançado de tempo, mas dane-se, porque eu acho que esse episódio aqui ele é muito, muito especial. Eu tô contando aqui.
faculdade de letras. Aí você pensou, poxa, não foi difícil o suficiente jornalismo. Aliás, acho que o pensamento foi, agora eu vou fazer uma faculdade que dá dinheiro. Vocação para pobre, vocação para pobre. Eu tenho essa vocação. Gente, eu não sei o que passa na minha cabeça. Eu tava entre história e letras, né? Ufa, história seria bem melhor, Ju. Não, mas esse foi o meu pensamento. Para em história, cara, ser pesquisador no Brasil, ninguém consegue, né? A não ser que você seja realmente de família, né? E tenha dinheiro, enfim, herança e tudo mais. Então, na letras, desde o começo, eu quis por conta de tradução. Eu quero, em algum momento da minha vida, ser tradutora. Do alemão vai demorar pra cacete. Mas essa sempre foi a minha vontade quando eu fui para a faculdade de letras, ser tradutora. Mas foi uma coisa que eu demorei muito para me decidir, porque antes eu tentei, acho que uns 3 anos, mestrado na faculdade de comunicação, sobre quadrinhos, mas aí acabou não rolando. Eu sempre chegava. Sabe quando você chega ali na boca do negócio e não dá certo? E aí eu fui 3 vezes assim, quase entrei, não deu certo, então eu desisti desse mestrado. Eu estudava um autor que fala sobre ditadura, né, que é o Enfio. E aí, que eu gosto muito, inclusive, é difícil pra cacete achar coisa dele, mas recomendo. E aí eu fui para letras, assim, falei, cara, lá eu quero, se eu for fazer um doutorado, quer dizer, um mestrado, eu quero conhecer o departamento, eu quero ver como é que é lá dentro da letras, porque, enfim, eu vinha da PUC, né? Tem alguns departamentos da USP que tem preconceito com a faculdade privada, né? A ECA é uma desses departamentos, né? A Faculdade de Comunicação. A FFLeste, que eu acho que é bem mais de boa, né? Conheço pessoas que foram direto para o mestrado, mas eu quis fazer faculdade pensando mesmo nessa coisa. E queria ter aula de literatura, então, tipo, o útil agradável, assim. Eu queria estudar um pouquinho de literatura. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre o Leia também, né? O Leia Mulheres. A Juliana Gomes, né, a Juju, que é uma das coordenadoras do Leia Mulheres comigo, a gente se conheceu na época da livraria. Ela é dessa turma da livraria que eu trabalhei, né? Então, enfim, ela estava trabalhando depois da Vila, ela foi para algumas editoras e tal, trabalhou com o Caleb na COSAC, e aí ela estava trabalhando como uma parte de eventos e prospecção de eventos numa livraria, que é a Blux, aqui em São Paulo, que a sede é lá no Rio de Janeiro. E aí ela pensou em fazer alguma coisa presencial com uma campanha, que é o Read Women, né, o Leia Mulheres, que tinha surgido em 2014, e que a gente pirou nisso, assim, eu sou usuária do Twitter desde que o Twitter era mato, né, então eu gosto muito do Twitter, @Juliama, se você quer ver alguém digitando tudo errado e falando besteira e colocando meme de cachorrinho, sou eu lá. Mas eu me divirto muito com o Twitter até hoje, é a minha rede social preferida. E aí a Jonah Walsh lança a Jonah Walsh é uma autora e ilustradora inglesa, e ela lança em 2014 essa campanha para ler mais mulheres, levantando justamente essa questão, né, de como as mulheres são menos lidas, são menos premiadas, enfim, tem todas essas coisas. Então, ela propôs esse um ano de reflexão sobre essa questão. E a gente, acompanhando isso, tipo, loucamente, vendo notícias e tudo mais, e pensando mesmo nas nossas próprias leituras, né? Se for pensar na época da minha, principalmente em não ficção, a maioria dos autores que eu li foram homens, né? Eu fui começar a ler mais mulheres quando eu comecei a ler ficção, de fato. E aí a gente começou a fazer esse clube, né? A gente chamou a Michelle Henriques, que, enfim, a gente já conhecia, era uma amiga nossa que a gente conheceu por conta de vlog e tudo mais. A Mi tinha um clube virtual sobre, enfim, falando sobre livros escritos por mulheres. Então a gente achou que tinha tudo a ver. Enfim, já era nossa amiga, então a gente se juntou e começou a fazer o Leia Mulheres.
aqui em São Paulo, era para ser um clube, só aqui em São Paulo. E aí a dona da livraria da Blux falou, putz, foi muito legal e tal, vamos fazer na sede lá no Rio de Janeiro. A gente conhecia a Denise, a Aline, a Luara, justamente por conta do YouTube, né? A gente já era amigo delas, assim, já eu e o Caleb, a gente já tinha ido pro Rio, ficado na casa da D, ficado na casa da Luara, enfim, sabe? Tipo, a gente já era bem amigo. E a gente, assim, propôs para elas, né? Eu, a Mia e a Juju, elas toparam até hoje, né? A D e a Aline são mediadoras lá no Rio. E aí, depois, uma grande amiga da Michelle, a Manu, que mora em Curitiba, começou a fazer, ela trabalha numa livraria independente, ela começou a fazer na cidade dela também. E aí, de repente, a gente começou a receber e-mail de pessoas que queriam fazer nas suas próprias cidades. E então o negócio foi crescendo, sabe? A gente foi criando métodos de, tipo, ajudar essas pessoas a fazer os clubes. E aí a gente já está em 5 anos de projeto e ele está enorme, assim, a gente está em mais de 160 cidades pelo Brasil todo. Né? A pandemia atrapalhou pra caramba várias cidades por conta de acesso à internet, acesso a bibliotecas, mas é basicamente isso, assim, e foi, tipo, né, uma virada também de leitora, assim, sabe? Eu já lia até que bastante mulheres pensando, assim, mas não com essa cabeça que eu tenho hoje, sabe? Eu acho que foi, assim, foi muito importante para todo mundo, assim, do projeto, de repensar mesmo as coisas, de repensar mercado e de pensar a nossa posição e tudo mais, né, em frente ao mercado, que nós somos o público consumidor, as mulheres são o maior público consumidor, acabou de sair a pesquisa do IPL, né, são as pessoas que mais influenciam as pessoas, os outros a ler, são o maior público de leitoras, de leitores, leitoras, enfim, são mulheres, e por que que as mulheres são menos lidas, menos lançadas, menos premiadas? Então foi realmente uma mudança de cabeça total, assim. Então a Jona Walsh é tipo nossa guru. Eu queria te perguntar sobre o Leia, nesse tempo. Eu queria que você falasse uma coisa, a melhor, uma das, sei lá, pensando nas melhores, no melhor e no pior em relação ao Leia. O que você acha, assim, tipo, do que aconteceu, que você falou, puta, isso aqui foi muito legal, e uma coisa que você, puta, isso aqui é um problema, isso aqui enfim, o que você vê, assim? Porque, assim, falar do Leia são 160 cidades e não dá, mas como coordenadora, o que você vê que falou assim, nossa, isso aqui é uma coisa que eu me orgulho, isso aqui é uma questão que, puta, me irrita, me incomoda hoje demais, assim. Então, é realmente uma pergunta difícil, porque eu acho que a gente conseguiu muita coisa já com lei, assim, de tipo. Cara, eu fico sempre muito, assim, eu acho muito incrível, assim, quando entra outras cidades querendo falar com a gente, querendo entrar pro Leia. Teve uma coisa muito legal que aconteceu, que foi aqui em São Paulo, especificamente, que foi eu, a Michelle e a Camila, do perfil Camila e Seus Livros, né? Ela é mediadora do Lei Mulheres de Santo André. A gente fez uma série de clubes no Sesc Campo Limpo, e acho que foram um dos clubes mais incríveis que eu já mediei, assim, porque a gente falou sobre Maria Carolina de Jesus, né, o Quarto de Despejo, e o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. A gente deu os livros para as pessoas poderem ler, né, então os livros eram doados para essas pessoas, e, cara, foi muito foda, foi incrível, assim, porque é uma parte da periferia que, mesmo a gente estando muito no centro, de um jeito fácil de chegar, elas não têm como chegar no Leia, sabe? Então, são pessoas que frequentam os saraus, que acontecem nas periferias, são pessoas curiosas e que fazem tudo lá, mas que não teriam como ir para o centro, assim. E a gente estando lá e conseguindo doar os livros para essas pessoas, assim, foi, tipo, muito foda, assim. Foi lindo. Foram 4 encontros, assim, maravilhosos. E acho que foi. E aí teve uma coisa que aconteceu. Recentemente, foi até agora, acho que tem um mês. Eu nem sei se vai dar certo,
mas eu comecei a pular, assim, eu li o e-mail e comecei a pular, sério. Porque, assim, o Leia, ele ficou tão maior do que a gente imaginava, que agora a gente tem um clube. São brasileiras, né? Esse clube especificamente, são brasileiras que vivem em Zurique, né, na Suíça, e elas fizeram o Leia Mulheres Suíça, e elas estão podendo se encontrar, porque lá teve um governo que fez, né, então elas se encontram, né, e acho que tem um em Porto, se não me engano, que estava rolando, mas aí a gente recebeu um e-mail de uma moça de Angola, que queria fazer o Leia Mulheres, e tipo, sério, quando eu li esse e-mail, eu não sei se vai dar certo, se vai rolar, mas eu comecei a falar, falei, mano, eu não acredito que a gente chegou em Angola, sabe? Tipo, puta que eu pariu, sabe? Enfim, foi muito legal. Mas aí tem a parte chata, né? Ju, Todo o trabalho. Oi. Ju. Não, só mencionar que a Camila, que você falou, tem um Catarse, né? Que é o Clube de Leituras Sim, Decoloniais. o Leituras Decoloniais. Enfim, a Camila, né, que é o Pio Camilo e seus livros, ela tem, então, esse perfil agora que chama Leituras Decoloniais, que é ela, a Impressões de Maria e as duas irmãs que tem o perfil, antes era... Elas mudaram agora o nome do perfil delas, chama Afrofuturas, que é a Pétala e a Isa, né? São duas irmãs que era o parênteses, se não me engano. E, enfim, elas falam sobre essa questão racial, Não, e o são projeto tá no três. Catarse, né? Para o Está no pessoal Catarse, é tá legal. lá. Elas fazem leituras coletivas, falam sobre essa questão do racismo, sobre, enfim, é bem interessante. E a presença da Camila foi bem legal, assim, a gente troca bastante. Enfim, e aí a parte ruim eu acho que é isso, como é um trabalho voluntário, ninguém é celebridade dentro do Leia Mulheres, eu acho que tem muita gente que não leva a sério o nosso trabalho, assim, sabe? Não leva. E assim, o Leia Mulheres é um troço meio grande, sabe? Tipo, são 160 cidades que todo mês leem um livro. Muitas vezes esses livros são comprados, ou enfim, mesmo que nem todas as pessoas comprem, porque enfim, tem gente que empresta, gente, é totalmente normal, né? Mas assim, é um poder assim tão grande de pessoas que fazem, sabe, de incentivo à leitura, de encontro, de pessoas que começaram a ler mais por conta do Leia Mulheres. A gente escuta muito isso, assim, a gente sempre fica meio emocionada quando vê essas coisas, assim. E eu acho que às vezes a gente não é muito levado a sério, assim, porque é só um clube de leitura, entendeu? As nossas redes sociais são voltadas para o clube de leitura, enfim, a gente não tem, né, então nada muito. E aí acho que às vezes as pessoas não levam a sério, assim, acham que é só um projetinho que, já que é voluntário, qualquer um consegue fazer, e tipo, mano, não é assim, sabe? Cria um clube de leitura do zero, sabe? Assim, é muito difícil de fazer um clube, assim, a gente vai levando leituras compartilhadas e tem vezes que você faz o negócio e vai, tipo, duas pessoas, assim, tipo, é frustrante às vezes, assim, e o Leia é isso, é a insistência, é de você ir lá, tá fazendo sempre, e não importa, Sabedoria, né? com duas pessoas você faz um puta clube legal, com 10 você também faz, e vamos embora. Porque é isso, as pessoas acham que, fiz um clube, foram 10 pessoas, no próximo vem 100, sabe? E aí desistem, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil fazer clube. E não é nem porque, tipo, eu estudo a teoria, tipo, porque os nossos clubes não são zero nesse sentido de teoria e tudo mais. Né? A gente acha que tem que ser o mais para que todo mundo possa participar mesmo, horizontal e tudo mais. Então a gente tenta não botar teoria, então a gente não faz esse tipo de coisa, mas de trabalho de organização mesmo, né? Então eu fico um pouco chateada com isso, para não dizer pistola, com essa falta de reconhecimento às vezes e às vezes a galera menospreza o nosso trabalho e dá um puta trabalho. Só para falar uma coisa aqui rapidamente antes da gente entrar no livro, eu conheci a Ju antes de ser amiga da Ju, digamos assim. Eu conheci a Ju como mediadora do clube, eu conheci, digamos, a figura pública antes da figura privada. Profissional, né? Do pessoal, né? Agora, você me achou metida, Lu? Então, eu queria falar sobre isso, assim, que eu acho
Quando a gente se aproxima da pessoa, é muito interessante. Você brincou no início do podcast sobre coerência, que você gosta de pessoas coerentes. E você é muito coerente, Ju. Eu acho assim, a gente vê muito a sua figura, até a questão do próprio Leia, de quase uma bandeira mesmo, uma causa aí que você abraçou. E aí, quando a gente te conhece mais a fundo, assim mesmo, a gente vê que isso é de fato muito importante para você, assim, você não é só uma pessoa que diz para ler mulheres, você de fato lê e você se empolga, e você reflete sobre o assunto e é absolutamente coerente, mas não só isso, sabe? É sólido e é também muito empolgante, assim, né? Quando a gente te ouve falando sobre as coisas. Então, eu entendo super isso, assim, do Leia ser uma coisa que começou muito pequena e se expandiu e cresceu e se tornou um projeto maravilhoso e as pessoas não conseguem perceber isso e às vezes roubam a sua marca ou é muito absurdo. Eles não, eu acho muito, eu não sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido, mas como que eles não percebem, sabe? Como isso é tão grande, tão maravilhoso e como ocupou um espaço de carência mesmo das pessoas. O fato de ter crescido tanto significa que vocês foram incríveis no projeto e na logística e em tudo isso, mas também significa que as pessoas queriam isso, né? Estavam dispostas a pensar de fato sobre isso e ler mais mulheres. Então, sei lá, acho que o que eu falei não fez o menor sentido, mas assim, é um puta projeto legal e é só isso mesmo que eu queria falar. Obrigada, eu gostei que você falou que eu sou uma pessoa coerente, eu fiquei emocionada. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. Eu fiquei realmente emocionada porque você disse que eu sou coerente, foi um grande elogio. Muito obrigada. Não, mas faz sentido assim. Muito obrigada. E falando sobre coerência, Ju escolheu aqui uma autora mulher pra gente falar. Porque tem uma coisa que a gente sempre pensa aqui, que é, até nesse quadro de O Nome do Leitor, a maioria das pessoas escolhem autores homens. E isso faz sentido, porque a gente escolhe livros que foram importantes na nossa juventude, na nossa formação de leitor. Geralmente são esses livros que a gente escolhe, né? Claro que é livre, a pessoa escolhe qual que ela quiser, enfim. Mas a gente geralmente escolhe esses livros que têm uma história com a gente. E justamente pelo fato da gente ler muito mais homens, grandes possibilidades de serem autores masculinos, né? E a gente não tem muito controle sobre isso, né? Assim, entre aspas, né? No sentido de, tipo, isso é uma parte importante, né? O que a gente pode fazer daqui para frente muda, mas talvez a gente não tivesse nenhuma ideia disso antes, né? Sim. E aí a Ju escolheu, achei uma escolha bem legal. Diga, Ju, qual que você escolheu? Eu escolhi O Amante, da Marguerite Duras, né? Que é um livro que, enfim, foi bem importante na minha formação de leitora também. Quando que você leu esse livro pela primeira vez? Então, foi quando eu entrei, quando eu estava na livraria mesmo, né? Lá em 2009, 2010. Né, como eu falei, eu estava lendo, eu devorei muitos livros juvenis, né? Porque, enfim, eu estava me divertindo horrores lendo assim, os livros juvenis e eu precisava para o trabalho. Só que teve uma hora que saturou, assim, sabe? Eu falei, mano, não aguento mais livro juvenil. E, enfim, a gente, entre os vendedores, a gente sempre se trocava muita ideia. E aí, enfim, o Caleb, como eu disse, ele trabalhava no segundo andar, eu conversava muito com esse nosso amigo Ivan, que é um amigo muito querido nosso, né? Que ele acreditou em mim desde o começo, né? Diferente de uns e outros. Enfim, o Ivan, enfim, ele tem um gosto super diverso, ele gosta de muitas coisas. Eu falei, putz, cara, eu preciso de um livro que me tire desse universo juvenil, assim, eu preciso ler. Ele me indicou 2 livros. Um é O Legado de Esther, do Sandor Marai, que eu li também, gosto muito. E ele me indicou O Amante. E eu li, e ele falou, cara, é uma das coisas mais bonitas que eu já li. Eu acho que você vai gostar muito. E quando eu li, eu fiquei assim, né? Aquela frase que eu disse lá no começo, que faz tempo, né? Porque eu falei que nem a véia da cobra. Eu fiquei apaixonada, assim, já na primeira página eu fiquei meio, mano, o que é isso, sabe? Então foi um livro, tipo, paixão à primeira vista,
E aí depois, acho que essa já foi, acho que a minha terceira releitura, e eu não lembrava de várias coisas, assim, eu precisava, sabe, tipo, então é bem maluco, assim. Só para lembrar, a frase que a Ju falou é logo no comecinho, acho que, sei lá, deve ser o terceiro parágrafo, e a frase é: muito cedo foi tarde demais em minha vida. Essa frase Realmente, belíssimo começo de história, né? Quem que se aventura aí na sinopse? Essa é difícil. Eu vou tentar, posso tentar? Eu já faço a pergunta porque aí não precisa ser eu. Isso aqui, ó, é esperteza. Isso aqui é malícia. Muita sagacidade aí, viu? O Amante é uma história um pouco autobiográfica, né? A própria autora, ela escreve esse livro quando ela tem 71 anos, né? Já de uma idade mais avançada. Ela relembra dessa época dela, quando ela tinha 15 anos, e vivia na Indochina. A Indochina ainda sobre o comando da França, hoje é o Vietnã, né? E ela lembra desse encontro com esse cara mais velho, que vai ser vai ser a iniciação sexual dela. Esse cara de 20 e poucos anos, acho que tem 27 anos, que é 12 anos a mais que ela. é um chinês, né? Ela é de origem francesa, de Saigon, enfim, com que ela vai se relacionar. E no meio disso ela fala da relação com a mãe, que talvez é uma das questões mais latentes do livro, que é uma parte que a Ju gosta. A relação com o irmão mais velho, que é um bosta, e o irmão mais novo, que é um medroso. Né? A mãe dela era uma professora de primária, então ela é uma aluna que, de certa forma, se destaca, só que o livro é todo cortado com relação de memória, né? Ele vai e volta no tempo, ele mistura, ela começa a falar assim, eu acho que eu tava com esse sapato, não, eu devia estar com outro. Então o livro é todo, às vezes, recortado com isso, então a leitura nem sempre é muito, né, não tem nenhuma linha tão simples, porque vai e volta no futuro, mas é um livro fantástico. Não foi eu comecei a dar opinião, né? Não foi a sinopse, não foi opinião. Não, e só para complementar, porque assim, eu acho que eu não sabia disso quando eu li, mas eu gostei mais ainda porque eu descobri que a Marguerite Duras é uma pessoa obsessiva. Enfim, ela publica esse livro em 84, né? O livro ganha o Goncourt, né? Que é um prêmio bem importante lá na França, em 84, que é o ano que eu nasci. Mas eu não escolhi de propósito por isso. Louco, bicho! Mas é de 84, que é o ano que eu nasci. E aí, em 91, é feito um filme eu esqueci o nome do Jean-Jacques Annaud, que chama O Amante também. E eu lembro que eu falei em algum episódio que eu achava bem fiel. Mas ele não é muito fiel, na verdade. Não. E aí, por que eu achei que era fiel? Porque eu lembro do resto da história. E aí a Marguerite Duras viu o filme e não gostou do filme. Ela achou o filme muito literal, muito, enfim. E aí ela escreve um livro que chama O Amante da China do Norte, que seria basicamente como ela faria o roteiro do filme. Então, por isso que eu acho que eu achei fiel, porque assim, o Amante da China do Norte, obviamente, ela foca muito mais na relação dela com o chinês, né? Porque em momento nenhum ela nomeia, então é sempre o chinês ou o chinês do Cholen, né? Que é o bairro onde eles se encontram. E aí, obviamente, porque assim, é um livro muito difícil de se adaptar, e aí o nome do livro é O Amante, então o filme vai ser sobre o amante, né? Então, O Amante da China do Norte, que foi a última vez que eu reli os dois. Eu primeiro li O Amante, assisti o filme e li o livro. Então eu tava com o livro né, a segunda versão dela muito mais fresca na cabeça, e tem muito mais forte essa parte do amante, né? Tanto que, tipo, para mim é a parte menos importante, sabe, no livro, né, no Amante original. Mas eu lembro, e aí quando eu reli agora, ele realmente quase não aparece, se você for pensar. Aparece muito mais a questão da mãe, enfim, várias outras questões, do que propriamente o amante, né? Eu acho isso bem curioso. Me impressionou um pouco como ele é fraco, né? Assim, como ele é fraco, o que eu digo é do tipo, ele não faz as coisas no sentido de, tipo, ele não conseguiu confrontar o pai, assim, ele não
naquela cena de jantar da família, ele também não consegue, né? Eu fiquei pensando nisso agora. Ju, você, nesse seu primeiro contato com o livro, assim, você lembra o que te chamou a atenção? Por que ele te marcou tanto? Porque você disse que já está na terceira releitura. Ou seja, tem alguma coisa ali que realmente te chamou muito, né? Então, esse livro normalmente ele é vendido com essa carga muito erótica. E de fato tem, mas para mim é o que menos importa. Eu gosto muito de narrativas fragmentadas e esse livro tem isso muito forte. E tem a questão da mãe, né? Eu lembro que a questão da relação dela com a mãe foi o que mais me marcou na primeira leitura. E aí eu terminei de ler um pouquinho antes da gente começar a gravar. E aí eu virei pro Caleb, né, que ele tá aqui do meu lado, e falei, nossa, na primeira leitura eu odiava a mãe. Eu achava ela uma louca, desvairada, tipo, muito má. E lendo dessa vez eu fiquei com dó da mãe. É uma pessoa muito triste. Assim, é triste pra cacete a história da mãe, sabe? E é muito engraçado, mas eu lembro que foi isso, esse embate entre mãe e filha, e essa mãe que defende esse irmão dessa família totalmente, sabe? Essa história familiar, assim, muito disfuncional, assim, e ela indo embora, do tipo, eu fui embora, fui fazer minha vida, sabe? Eu lembro que isso chamou muito a minha atenção. E acho que o jeito dela narrar também, assim, eu gosto dessa coisa de ir voltar na história. Até hoje eu gosto de livros assim, então. Essa questão de como ela tem esses familiares que num primeiro momento é isso mesmo, são todos meio repulsivos, né? A mãe é um pouco louca, o irmão mais velho é totalmente escroto, mas aí de repente eu comecei a pensar também que o problema maior ali não é nem eles serem assim, é ela se ver muito neles, né? Ela tem um pouquinho de cada um. Então ela morre de medo de ficar louca como a mãe, tem várias passagens que mostram isso, louca aqui entre muitas aspas, né? A imagem que ela constrói da mãe. Ela vê todas essas características negativas que ela vê no irmão, ela vê nela própria, e até a própria fraqueza do irmão mais novo, ela também vê nela própria. Então é como se ela fosse uma mistura desses três personagens, e ela quer escapar dali, né? Ela quer ir embora justamente para sair um pouco dessa órbita familiar que para ela é tão nociva, assim. É total. E isso que você falou faz todo sentido, porque, tipo, foi a parte que eu tava lendo agora no final, né? Que o irmão mais novo, que é esse irmão mais frágil, que ela tinha uma relação muito mais próxima, ele morre, né? Ela já tá na França e ele morre. E aí ela diz que. Ele morre bem jovem, 20 e poucos anos, 27 anos, uma coisa assim, morre do coração. E aí ela disse que recebeu lá um telegrama e tal. E aí ela achava que esse irmão era imortal e a partir do momento que ele morresse, ela também ia morrer. E na verdade ela sobreviveu, ela continuou vivendo e tudo mais. Ela Né? sobreviveu a todos eles, né? A todos eles, exatamente. Eu acho que também tem uma coisa, Lu, nisso você falou de se ver, que é essa questão que ela fala que ela só começa a narrar depois que eles já foram, né? No sentido de, tipo, essa história agora é mais uma história, mas é alguma coisa que ela precisava colocar, e esse medo já a gente não sabe se foi comprovado ou não, mas já foi, né? Ela já viveu a vida dela. A gente até citou antes em off aqui, que é uma das frases que eu marquei e achei muito bonita, que ela fala que ela narra já mais velha, né? E ela só pode narrar agora porque todos esses personagens que eram a própria família já se tornaram escrita corrente. Né? Então, achei. Tem tanta analogia com a água, que é muito presente o livro inteiro, né? A questão do rio e as coisas que fluem, tem essa analogia, mas também isso, né? De você retrabalhar certos traumas através da escrita, que é um puta tema literário, né? Super. E uma forma da escrita como sobreviver mesmo, né? É uma coisa tão visceral, né? Que eu acho que tem no texto dela, né? Às vezes é uma coisa que pelo menos eu estava lendo e tinha essa coisa fragmentada e tinha hora que parecia que eu estava aprendendo a respiração, assim, né? Do tanto que ela leva a um extremo quase, né? Ela vai e faz você sentir todas aquelas coisas, né? Eu acho isso muito impressionante no livro. E eu acho também que ele é um livro que ele brinca muito com questões de perspectiva. Então,
ela começa a história, eu até marquei essa frase também. Permita-me dizer, tenho 15 anos e meio. Então eu tenho 15 anos e meio, primeira pessoa, estou contando a minha própria história, mas ao mesmo tempo ela vai apresentando essa personagem que é ela própria a partir de um olhar muito externo, né? Parece alguém olhando ela, então ela estava olhando o rio, debruçada, com um vestido barato, com um chapéu masculino, com um sapato ridículo. Então, eu acho que é muito essa brincadeira de o olhar é construído a partir de dentro, porque é ela que narra, mas o olhar também é construído a partir de fora, porque a gente é o que os outros acham de nós. Né? E ela está nesse momento de formação de personalidade, ela fala isso. A partir de agora eu posso ser o que os outros quiserem que eu seja. E eu acho isso muito fascinante, porque vai determinar a forma como ela vai se relacionar com esse chinês. Então ela se aproxima desse homem chinês, ela é uma mulher branca, então naquele contexto, naquela sociedade, jamais uma mulher branca iria se relacionar com um homem chinês, a não ser que fosse por interesse. Então todo mundo vê ela como uma prostituta juvenil, né? Alguém que está se relacionando. E como todo mundo acha isso, ela também acha. Ela pensa, bom, devo ser isso mesmo, né? Meu irmão é um escroto, eu também devo ser, deve ser isso aí mesmo. E ela vai demorar muito para perceber que talvez ela tivesse sentimentos reais por aquele homem, né? Então, ela gostou de fato dele, né? Ela gostou, e é uma cena linda, né? Quando ela descobre, assim, é quase meio catártica. Então, como a gente constrói a nossa história e a gente tem um certo domínio da nossa história, mas ao mesmo tempo a gente não tem, porque a gente é construída a partir do olhar do outro também, né? Do outro e da própria memória, né? Você pensa que ela escreveu isso muitos anos depois e tudo mais, o tanto que ela, como vocês estavam falando antes, como ela já elaborou isso dentro da cabeça dela também, né? Dessa figura que ela era, né? E é muito cruel porque a gente vai construir a nossa narrativa a partir de coisas que a gente não tem controle. E aí eu acho que ele é um livro que também fala muito sobre relações coloniais, porque aquilo já existia, né? Como o Caleb falou antes na ótima sinopse, Caleb, achei que você fez um ótimo trabalho. Mas a história se passa nessa Indochina francesa, né? Que ainda fazia parte do Império Colonial francês, e as relações ali já estavam estabelecidas. Você já tinha quem era o colonizador, quem era o colonizado, todas as questões de preconceito dos chineses, já estava ali, ela não tinha controle sobre isso. Então, quando ela vai viver a própria história, ela está submetida a isso. Ela não tem como escapar dessas próprias relações coloniais, né? A cena, para mim, mais marcante desde da primeira leitura, e no filme é muito forte, acho que no outro livro essa cena ganha mais espaço, é a cena do jantar, né? Porque é justamente isso. O cara tem dinheiro, né? Os chineses têm o dinheiro, né? Todo o poder que eles não têm, mas ele abaixa a cabeça e ele ok, então, sabe, Ele vocês não podem me fala, né? maltratar, ele não fala. E é muito Olha, triste aquilo, assim, é doído de ler, você fala, mano, olha, ele tá sendo. E ela não defende ele também, e nem tenta interagir muito com ele, assim, ela entra nesse esquema da família mesmo, né, que vocês falaram também antes, de ser um pouquinho de cada um, ela entra nisso e, tipo, ela não defende, ela não interage com ele, é muito triste essa cena, sabe? E mostra justamente esse poder do, tipo, nós somos os brancos e mesmo sem dinheiro, nós somos muito melhores do que você, assim, você tem que, né, obedecer, enfim, prestar serviços a gente, assim, na verdade, né? como se não fosse digno, né? Uhum. E, Lu, tem uma coisa nessa questão das relações coloniais, né? Que é a impressão, não a impressão, né? De fato, se a gente pensar na questão histórica, tava tudo num limite, né? As coisas já estavam elaboradas dessa forma, mas a impressão que eu tenho as coisas já estavam num extremo também, né? E acho que torna essas relações ainda mais latentes, mais delicadas, assim, no sentido de as coisas iam mudar, as coisas estavam para mudar, a gente não sabe exatamente, mas nesse sentido de, tipo, das coisas estavam emergindo mesmo, né? Porque essas relações de poder e a forma como ela se comporta, que estava falando, eu acho que a gente hoje tem isso, assim, né? Essa questão do como a gente é construído a partir da imagem do outro, assim, é difícil fugir disso, assim, sabe? Tipo, é muito difícil, assim.
a gente tem uma percepção nossa e como... E é muito mais fácil quando você age como as pessoas esperam que você haja, sabe? No sentido de, tipo, né, que ela vai seguindo. E ela faz isso de uma forma tão... eu não sei explicar, mas assim, tão sem afeto, assim, tão dura, tão... Ela é seca, né? Assim, eu confesso que eu fiquei um pouco impressionado, assim, sabe? Porque, tudo bem, de certa forma é a realidade da vida dela, né? É o reflexo também um pouco disso, mas eu fiquei realmente impressionado com isso, assim, o quanto ela age dessa forma e ela age de uma forma quase, não impiedosa, mas assim, ela age sem olhar para trás, assim, sabe? Pelo menos nesse primeiro momento. Sim. Não, e é isso, né? Tipo, a Indochina, como o Caleb falou um pouco antes, não era exatamente eles estavam ali também, né? Essa família chinesa também estava ali, chegou ali também para fazer fortuna, né? Da mesma forma que os franceses foram lá para fazer fortuna, né? Só que o pai do amante se deu muito bem e a mãe comprou uma barragem que era alagada pelo mar e ela se deu mal. Basicamente isso, né? Que é um pouco a história da Marguerite, né? Aí a gente pode falar também que esse livro tem muitos elementos autobiográficos. Ela também passou a infância na Indochina, a mãe também era professora, também entrou nesse conto da barragem, aí investiu todo o dinheiro dela em algo que não deu certo. E é curioso porque, assim, eles estão passando fome. É uma família miserável, mas não é como as pessoas de lá. A gente não passava fome como eles, a gente passava fome com muito mais classe. Apesar de tudo, a gente ainda tinha um servo, exatamente, tinha um criado, então a gente não era como eles. Mas você sabe que quando eu tava lendo essa parte do criado, eu fiquei meio... Mas... Sabe quando você fica meio... Mas, peraí... Né? Tipo, porque é isso, né? Tava passando fome e tava lá, né? Ainda nessa... Essa ideia do colonizador mesmo, né? É bem impressionante. Provavelmente ele foi criado na casa desde sempre, então ele deve obediência a essa família, né? Eu acho que o que eu vou falar agora pode ser extremamente mal interpretado, mas eu acho que essas pessoas que vão para as colônias, elas acreditam numa certa fábula do colonizador, assim, de que elas vão para lá e elas vão enriquecer e vai dar tudo certo, e eu não estou legitimando isso de forma alguma, mas assim, do ponto de vista dessas pessoas, é triste quando não dá certo. Né? Para elas aquilo se torna uma grande tragédia. Lembra muito da questão dos retornados de Portugal. Eles não tinham legitimação nenhuma para estar lá. Mas do ponto de vista pessoal, é uma história realmente muito triste, né? E acho que também tem essa visão meio do tipo, a gente foi lá para civilizar essas pessoas. Então, né, ela como continua ela cria, ela abre um liceu e onde ela vai dar educação francesa. Tipo, sabe, isso não faz nenhum sentido dentro daquela comunidade, sabe? É uma comunidade, eles vivem nas mansões, não dá para usar aquelas roupas, não dá para essa etiqueta. É uma coisa, sabe, totalmente disparatado. É que nem quando vieram da Europa aqui pro Brasil, sabe? Tipo, é outra história, é outro ritmo, sabe? Ô, Jô, pensando nessa perspectiva, é ainda mais inaceitável que um chinês tivesse de fato dinheiro, né? E fosse pagar o jantar no sentido de, tipo, é inaceitável isso. Agora que você falou isso, eu lembrei. Eu acho que também tem isso. Eu tinha muita raiva da mãe porque a cena do jantar, para mim, é muito forte. Né? Assim, acho que o que sempre que ficava para mim da leitura, daquela primeira leitura, dessa relação de mãe e filha, é essa cena do jantar. Né? E de como ela menospreza esse amante e tal. E é um cara que tá fazendo ali tudo por ela, sabe? E a vontade dos filhos, e ela. Que é bem isso, é o colonizador, do tipo, você não tá fazendo mais que sua obrigação, filho, sabe? Tipo, tipo isso, assim. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que eles acreditam na fábula do colonizador e também do mérito, né? Eu abdiquei de morar na Europa, eu deixei tudo para trás para vir para essa terra, para ensinar essas pessoas a lerem e a escrever, e eu não tô tendo sucesso, tá errado, eu merecia, eu deveria estar rica, mas não tô, é esse chinês desgraçado aí que tá pagando meu jantar.
Então eles crescem acreditando nisso, numa certa superioridade, que quando eles chegam lá, não existe, elas estão passando fome, né? Não serve para nada, né? No frigir dos ovos. E entra um pouco nessa questão que a gente está falando desde o início do podcast, narrativa, né? A narrativa, ela legitima tanto a ocupação da Indochina, mas para os próprios franceses legitima a ida deles para lá. Todos os privilégios coloniais que eles vão ter naquele momento, né? Sim. Então, quando você descobre que, na verdade, a história não é bem essa, existe um choque aí. Eu acho que é um livro que retrata muito bem esse choque, sabe? Mas eu gosto muito desse tipo de livro, porque eu acho que, assim, a riqueza que ele dá para a gente entender o que era aquela sociedade é algo, assim, incomparável. Tipo, você pode ler um livro de história e, obviamente, que isso tem o seu valor e você precisa dessa chave de leitura, inclusive, ajuda muito no Amante. Você vai entender o que foram as relações e tal, política. Mas para ir para o micro, sabe? A relação entre as pessoas, como que aquela estrutura funcionava, precisa da ficção. Você precisa ter alguém ali que está refletindo e trabalhando isso na escrita para que a gente tenha essa impressão. Assim. E eu achei esse livro maravilhoso por causa disso. Você sabe como é viver naquele lugar. O Caleb falou antes sobre sentir o cheiro e tal, é isso. Você sabe, você tá lá, você sente o cheiro, você entende as pessoas. E ela faz isso tudo em 70 páginas, é muito impressionante, assim. Você sente os mosquitos vindo. É o calor. Né? E outra coisa, você falou uma coisa que é verdade, né? Que é da ficção, né? Que é esse poder de colocar os dilemas, né? De colocar nessas situações, né? De situações que você pode ler num livro de não ficção, uma construção, mas é ali, tá ali jogado dentro dessa realidade, né? É muito maluco mesmo. Né? E eu acho impressionante nesse jeito que a Lu falou, né? Porque, assim, é um livro super curto, que tem... E ainda assim, tipo, quando ela descreve os lugares, principalmente as casas onde ela viveu, bom, não é à toa que ela veio roteirista também de cinema e tal, né? Cara, é muito cinematográfico. Eu consigo imaginar, assim, sabe? As cenas, os lugares, eles lavando aquela casa no final da tarde, que a casa é meio suspensa. Tipo, eu fico imaginando meio que uma palafita, mas não dentro d'água, né? Mas aquela coisa... E, tipo, as pessoas lavando e aquele calor e aquela coisa, sabe? Eu não sei, eu acho muito impressionante como ela descreve muito bem. E é isso, ela é de forma sucinta, né? Porque, tipo, não é uma narração, não é uma descrição muito longa, mas ela consegue te colocar lá dentro, assim. Eu acho muito impressionante. Ju, queria agradecer muito sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado, viu, de verdade. Muito obrigada pelo convite, gente. Pouco tempo aí. A gravação. Vamos chamar mais vezes, né, Caleb? Talvez. Vamos ver se... Acho que ela leva jeito, Já vai pensando aí no livro do ano que vem. Parte 2, né? Só entra no livro. Não, Muito obrigada, gente. Eu adorei poder falar do meu livrinho. E enfim, fazer uma terapia aqui, gente. Fiquei um tempão falando, falei da minha vida toda, falei da rejeição que senti do Caleb. Enfim, tá aqui. Foi uma grande sessão de terapia. Eu vou fazer o possível para tornar esse episódio num tamanho civilizado, mas só para vocês terem uma ideia, a gente está gravando aqui há 2 horas e 43 minutos. Confesso que eu tô com um pouco de fome, assim, eu tô... Fome, né, gente? Sexta-feira, partiu o lanche, então. É isso. Mas a gente fale conosco nas redes sociais, né? Estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Nome do Livro Podcast, no YouTube. Eu estou esquecendo de algum meio de comunicação. Não, tá certo. E o e-mail também. E o e-mail, o Nome do Livro Podcast@gmail.com. Fale conosco, deem sugestões, deem biscoitos pra gente. Ó. Feliz aniversário pra Ju. É isso. Eu preciso divulgar o ranking. Nossa, é verdade. Mas é que a última convidada foi a Nath. O da Nath, a galera tava falando que foi meio barbada, né? Foi barbada. Queria dar os parabéns para todo mundo que acertou o livro da Nath.
né? Que era um ensaio sobre a cegueira. E dizer que nós temos uma nova líder aqui, hein? Ju Marins? Quem chegou ao topo agora é a Ju Marins, né? A Juliana. Parabéns. Empatou com a Juliana do perfil Juliana B e com a Leninha do perfil Eusline Souza. Todas as três têm 3 vitórias. Então é isso, elas são o inimigo a ser vencidas. Fiquem de olho aí para tentar acertar o nosso próximo livro. Eu acho que o da Ju ninguém vai acertar. Eu também acho que não. Eu acho muito difícil. Eu acho que a galera vai chamar Olga. Eu acho que... Quem conhece a Ju vai falar Olga, né? Mas é um livro difícil de fazer sinopse, ele não tem nada muito específico, sei lá, eu acho que esse aqui ninguém vai acertar, não. É verdade, né? Esse livro é realmente delicado, né? Mas isso aí, gente. E queria dar só mais um recadinho. Semana que vem, no dia 3 de outubro, a gente vai ter uma live, nosso programa O Nome da Notícia, né, que a gente já fez mês passado. Tá bombando, foi um sucesso aqui o nosso jornal literário, a gente fala para vocês as principais notícias do universo dos livros aí do último mês. A live desse mês vai ser então no dia 3 às 19 horas no nosso canal do YouTube, youtube.com/o nome do livro podcast. Nos assistam, interajam com a gente e é isso. Inscrevam no canal quem não se inscreveu, que é bem legal. Isso aí, se inscrevam até para ser notificado, né, da live. E vamos participar, porque a última foi muito divertida. A gente respondeu comentários, perguntas, divulgamos em primeira mão que a Ju ia ser entrevistada dessa série. Então, isso aí. A gente faz revelações bombásticas lá, gente. Fiquem atentos. Então é isso. É isso, galera. Até mais, viu? Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.